Todo o futuro está determinado, sem dúvida. Mas como não sabemos como ele é, nem o que está previsto ou decidido, devemos fazer nosso dever segundo a razão que Deus nos deu e segundo as regras que Ele nos prescreveu. E depois disso, devemos ter o espírito tranquilo e deixar o próprio Deus a responsabilidade pelo êxito. Pois Ele jamais deixará de fazer aquilo que considera o melhor, não apenas pelo geral, mas também por aqueles em particular que têm uma verdadeira confiança nele, isto é, uma confiança que não difere em nada de uma piedade verdadeira, de uma fé viva e de uma caridade fervorosa, e que não nos deixa omitir nada daquilo que pode depender de nós em relação ao nosso dever e ao seu serviço. É verdade que nós não podemos lhe prestar favores, pois ele não tem necessidade de nada. Mas o servir-lhe na nossa linguagem se dá quando nos empenhamos em executar sua vontade presuntiva, concorrendo para o bem que conhecemos e para o qual podemos contribuir, pois devemos presumir sempre que ele é levar a isso. Até o momento em que o evento nos faça ver que teve razões mais fortes, mesmo que talvez não sejam desconhecidas, que o fizessem postergar esse bem que nós procuramos por conta de um outro maior, a qual ele mesmo se propôs, e que não terá deixado ou deixará de efetuar. Eu acabo de mostrar como a ação da vontade depende de suas causas, que não há nada de tão conveniente à natureza humana quanto essa dependência das nossas ações, que de outro modo se cairia em uma fatalidade absurda e insuportável, isto é, no fato momentâneo, que é o pior de todos, porque elimina a previsão e um bom conselho. Entretanto, a não mostrar com essa dependência das ações voluntárias, não impede que, no fundo das coisas, haja em nós uma espontaneidade maravilhosa, a qual, em certo sentido, torna a alma, nas suas decisões, independente da influência física e de todas as outras criaturas. Essa espontaneidade, pouco conhecida até aqui, que leva nosso domínio sobre nossas ações, tanto quanto é possível, é uma consequência do sistema da harmonia pré-estabelecida, sobre a qual é necessário dar uma explicação aqui. Os filósofos da escola acreditavam que havia uma influência física recíproca entre o corpo e a alma, mas desde que se bem considerou que o pensamento e a má assistência não têm qualquer relação um com o outro, e que são criaturas que diferem de todo gênero, muitos modernos reconheceram que não existe qualquer comunicação física entre a alma e o corpo, ainda que a comunicação metafísica sempre subsista, que faz com que a alma e o corpo componham o mesmo cúmplice, ou que é chamado de uma pessoa. Essa comunicação física, se existisse, faria com que a alma mudasse o grau de velocidade e a linha de direção de alguns movimentos que estão no corpo, e que vice-versa o corpo mudaria a sequência dos pensamentos que estão na alma. Mas não se saberia tirar esse efeito de noção alguma que se concebe no corpo ou na alma, embora nada nos seja mais bem conhecida do que a alma, pois ela nos é íntima, isto é, íntima a si mesmo. Mas nós não distrairemos agora discutindo uma questão que é muito curiosa do que necessária, pois mostramos suficientemente que não há necessidade, que não há tal necessidade nas ações voluntárias. Entretanto, foi bom mostrar que a simples liberdade imperfeita, isto é, que é isenta somente da coerção, bastaria para fundar essa espécie de castigos e de recompensas que tendem para o mal e a correção sejam evitadas.
Vê-se também por causa disso que algumas pessoas de espírito que se persuadem de que tudo é necessário estão erradas ao dizer que ninguém deve ser louvado, nem censurado, recompensado, nem punido. Aparentemente, elas o dizem, senão para exercer o seu belo espírito, o pretexto é que, tudo sendo necessário, nada estaria em nosso poder. Mas esse pretexto está mal fundado. As ações necessárias ainda estariam em nosso poder, ao menos na qualidade de que nós poderemos fazê-las ou omiti-las. Quando a esperança ou o mérito do elogio, da censura, do prazer ou da dor levassem nossa vontade para isso, que elas necessitassem e conduzissem para isso, quer conduzindo para isso, elas deixassem em sua integridade igualmente a espontaneidade, a contingência e a liberdade, de modo que os elogios e as censuras, as recompensas e os castigos manteriam sempre uma grande parte de seu uso, ainda que houvesse uma verdadeira necessidade nas nossas ações. Nós podemos elogiar e censurar também as boas e más qualidades naturais em que a vontade não tem parte em um cavalo, em um diamante, em um homem. E aquele que disse de Canton, do Tic, que ele agia virtuosamente pela bondade de sua natureza e que lhe era impossível usá-la de outro modo, acreditou elogiá-las demais. As dificuldades às quais nós temos nos enfocado para saber até que quase todas são comuns à teologia natural e à revelada. Agora será necessário voltar àquilo que diz respeito a uma questão levantada, que é a eleição ou a reprovação dos homens com a economia ou emprego da graça divina em relação a esses atos da misericórdia ou da justiça de Deus. Mas quando nós respondemos às objeções precedentes, abrimos um caminho para satisfazer aquelas que restam, o que confirma a observação que fizemos acima, que de preferência existe um combate entre as verdadeiras razões da teologia natural e as falsas razões das aparências humanas, do que existe entre a filosofia e a razão, pois quase não há qualquer dificuldade quanto à revelação, quanto a esse assunto, que seja nova e que sua origem daquelas se pode objetar contra as verdades conhecidas pela razão. Mas como teólogos de quase todos os partidos estão divididos entre eles quanto a esse tema de predestinação e de graça, que segundo seus princípios diversos, frequentemente são respostas diferentes às mesmas objeções, não seria possível se dispensar de tocar nos desacordos que estão em voga entre eles. Pode-se dizer, no geral, que uns consideram Deus de uma maneira mais metafísica e outros de uma maneira mais moral. E outrora já foi observado que os gomaristas assumiam o primeiro partido e os arminianos o segundo. Mas para fazer de uma maneira adequada é preciso, igualmente, sustentar de um lado a independência de Deus e a dependência das criaturas, e de outro a justiça e a bondade de Deus e que o faz depender acima. Então posso dizer muito bem com os antigos que Deus quer salvar todos os homens segundo sua vontade antecedente e não segundo sua vontade consequente, que jamais deixa de ter seu efeito. E se aqueles que negam essa vontade universal não querem permitir que a predisposição antecedente seja chamada de uma vontade, embaraçam apenas com a questão de nome. Alguns autores hábeis e bem intencionados, querendo representar a força das razões dos dois partidos principais para convencê-los de uma tolerância à multa,
Julgo que toda controvérsia se reduz a esse ponto capital, a saber, qual foi a meta principal de Deus ao fazer seus decretos no que se refere ao homem? Se ele os fez unicamente para estabelecer sua glória, manifestando seus atributos e formando para então atingir o grande projeto da criação e da providência, ou se de preferência ele considerou os movimentos voluntários das substâncias inteligentes que ele tinha intenção de criar, considerando o que eles queriam e fariam nas diferentes circunstâncias e situações. As dificuldades às quais nos temos esforçado para satisfazer até aqui, quase todas são comuns à teologia natural e à revelada. Agora, será necessário voltar àquilo que diz respeito a uma questão revelada. É a eleição e a reprovação dos homens com a misericórdia e a justiça de Deus.